Estamos dando início ao 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e ao 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Evento que será transmitido de forma online em função dessa pandemia do novo coronavírus que se estabeleceu no mundo inteiro. Esse evento era para ter sido realizado de forma presencial no dia 24 de abril de 2020, aqui em Getúlio Vargas, mas em função da situação toda, desse isolamento todo que nós temos que nos cuidar, nós estamos levando aos senhores essas palestras que entendemos importantes em função do resultado que ela trará a nossas propriedades, a nossa atividade agrícola e dessa forma também gerando então desenvolvimento da nossa comunidade. Esperamos então que os senhores aproveitem essas informações que o nosso Fórum Norte Gaúcho vai levar aos senhores e que de alguma forma trará um resultado da sua atividade. Olá, nós queremos saudar a todos que estão acompanhando o 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e o 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Como representante do Poder Público Municipal, queremos dizer que o município de Getúlio Vargas, diante de todo esse contexto de pandemia, não poderia deixar, em parceria com o Sindicato Rural e demais entidades, de levar a todos os nossos produtores informações importantes neste momento para que o agronegócio continue forte e levando o nosso Brasil, o nosso estado à frente, principalmente nas dificuldades que temos na nossa economia. Esperamos que esse encontro possa trazer informações e auxiliar a todos neste momento. Tenhamos todos um ótimo e maravilhoso encontro. Teremos agora a palestra com o engenheiro agrônomo Edson Antônio Trentin, falando sobre micro-organismos úteis para a agricultura com multiplicação on-farm. Olá, participantes do 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho, e agradeço o convite do Luiz Carlos da Silva para participar, para mostrar aos senhores e às senhoras algo um pouco diferente na agricultura que a gente está praticando hoje. Sou engenheiro agrônomo há 23 anos, formado pela Universidade de Passo Fundo. Já trabalhei em vários setores comerciais, setores de produção. Meu nome é Edson Trentin. Já trabalhei na região de Getúlio Vargas também, um período ali 2008 a 2010. E agora estou trabalhando como consultoria, com orientação a propriedades e trabalhando na propriedade da família. Há 4 anos venho desenvolvendo esse trabalho aqui na propriedade da família, em forma de experimento, 1º ano, 2º ano, uma área pequena, o 3º ano, o 4º ano em área total. Que é o quê? A utilização de micro-organismos para melhorar as condições da nossa produtividade e também dos custos de produção. Então hoje o que vocês vão ver talvez seja algo assim, não tão desconhecido, mas que pode trazer uma alternativa de sustentabilidade para o nosso agronegócio. Einstein já dizia que a mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então o que significa isso? Que o conhecimento não ocupa espaço, mas sim toda vez que a gente aprende algo novo, a gente tenta expandir para buscar mais coisas novas. E é isso que nós não podemos nos acomodar. Assim como na década de 90, os agricultores dessa região buscaram algo diferente para reduzir erosão de solo, para reduzir perda de nutriente, para reduzir perda de produtividade, que foi o sistema de plantio direto, o sistema de redução de problemas com falta de cobertura de solo, buscaram essa alternativa, implantaram essa alternativa. Hoje a gente já está trabalhando numa terceira onda praticamente, que seria a onda da agricultura biológica. Hoje a gente tem a questão da fertilidade dos solos, que é a fertilidade física, que é a fertilidade química e a fertilidade biológica. A física
há maneiras de se mexer com plantas de cobertura. Muito enganam-se quem trabalha somente utilizando mecanicamente essa desestruturação, ou seja, tentando forçar que o nosso solo se abra ou crie poros. A utilização de máquinas não resolve o problema da questão da fertilidade física. A questão é, sim, utilizar plantas. A questão química, nem sempre só a utilização de fertilizantes solúveis resolve o problema. Nós temos que ter algo que promova essa liberação. E aí entra a fertilidade biológica. É isso que nós temos que ter. Adubos chamados adubos biológicos, que promovem a decomposição da matéria orgânica, da palhada, liberação de nutrientes que estão presos nas argilas dos solos. E aí nós temos vários micro-organismos que podem ajudar, tá? Promotores de crescimento, fixadores de nitrogênio que a gente já tem utilizado, controle biológico de pragas, doenças, e a solubilização e disponibilização de nutrientes é o que eu estava falando. Hoje, a agricultura brasileira, o produtor rural é heterogêneo, ou seja, é diferente. Tem produtores orgânicos, tem produtores com 40, 50 mil hectares e tem produtores com meio hectares, ou até mesmo uma pequena horta. Outra questão, bioeconomia endêmica, ou seja, nós estamos indo para um caminho que a agricultura está deixando pouca renda e nós precisamos melhorar a nossa renda do produtor. Hoje, se vocês forem ver, a agricultura está dentro de uma farmácia. Você tenta resolver todos os produtos, todos os problemas da tua propriedade, buscando soluções químicas, buscando produtos. Há um amedrontamento ou um apavoramento do nosso agricultor. Por quê? Porque não vai ter moléculas para daqui 4, 5, 10 anos. Porque isso, porque aquilo. Nós temos outras alternativas, tá? Adubação biológica, é o que eu estava falando, tá? Produção artesanal versus produção industrial, então há como se fazer dentro da propriedade, com conectividade e compartilhamento. Essa é a grande questão, tem que passar informação. Hoje, nós estamos no Brasil com uma agricultura que tem condições de ser uma agricultura biológica, utilizando diversas ferramentas da agricultura convencional e diversas ferramentas da agricultura orgânica e transformando isso numa terceira onda, que é o que eu estava falando antes, no início, para uma agricultura biológica, tá? A produção on-farm, que é o que nós vamos tratar na sequência, é o que? É a produção na propriedade de micro-organismos eficientes. Para isso, ela tem uma legislação, o Decreto 4074, alterado pelo Decreto 6.913 de 2009, aonde todo e qualquer agricultor pode produzir seus micro-organismos na propriedade, desde que não comercialize o produto multiplicado, tá? Ele não pode comercializar esse produto, mas ele pode utilizar em sua propriedade em benefício próprio. Então, tem legislação para isso também. Hoje, a gente trabalha com diversas maneiras, ou diversos tipos de micro-organismos, chamados bactérias, chamados fungos, tá? O mais conhecido dos senhores é uma bactéria produtora de nitrogênio. Ela capta o nitrogênio da atmosfera e introduz ela dentro das plantas. Ela transforma de N3 para N2, uma forma absorvível, e transforma isso em nutriente para as nossas culturas, principalmente as leguminosas. Quem nunca fez inoculação? E deveria ser feito todo ano, e várias doses, porque hoje já tem dados dizendo que algumas lavouras de alta produtividade de soja, isso corresponde a mais ou menos 500 quilos de ureia por hectare, produzido por essa bactéria. Olha o que representa economicamente esse micro-organismo para a nossa produção e para a questão do meio ambiente também, porque quando você utiliza ureia, é uma fonte
que precisa de energia fóssil para ser produzida. Método biológico de controle de pragas, método utilizando macro-organismos, fungos para controle de pragas, a gente trabalha também, tá? Então, até mesmo para controle de nematóides tem hoje fungos que fazem esse controle. O controle biológico, no total em si, ele trabalha com diversas coisas, tá? Assim, eficiente, não gera resistência no patógeno ou na praga alvo, baixo custo, é fácil de se fazer em casa. E quando você tem ele, digamos assim, estabelecido dentro da tua propriedade, você consegue fazer com que cresça uma população maior de inimigos naturais, que é aquilo que o nosso saudoso Dirceu Gassi falava, que nós temos que ter vários amigos naturais, não inimigos naturais, né, dentro da nossa propriedade, porque isso faz com que você mantenha as populações de pragas em níveis baixos ou abaixo dos níveis de dano, tá? Então, assim, fungos diversos. O que mais se trabalha hoje no controle de doença, por exemplo, são os fungos da família dos tricodermas. Então, a gente tem como trabalhar com isso também. E aí dentro, vocês vão entender no final o que eu estou falando aqui, a questão de fungos, a questão de bactérias, tá? Por quê? São bactérias, são fungos que trazem benefício para a agricultura, que promovem crescimento de planta, que reduzem o custo de defensivos, que melhoram a questão de produtividade, tá? Então tem micro-organismo, por exemplo, vocês vão ver depois na sequência, Bacillus subtilis. O que eles fazem? É controle de nematóides, controle de doenças de plantas, tá? Bacillus púmilis, controle de doenças. Bacillus amiloliquifacensis, controle fitossanitário em geral, controle de nematóides. E aí vai, pessoal, tá? Pseudomonas, controle de fungos de podridão de raiz, por exemplo. Então tem. E tem uma bactéria que a gente utiliza há muito tempo já, que e foi esquecida, que é os BT, os Bacillus thuringiensis. Por exemplo, os BTs, quem já planta intacta, quem planta os milhos Hildegard e tal, é extraído do DNA dessa bactéria, 1, 2 CRAI, ou seja, 1, 2 proteínas. Quando você utiliza a bactéria direta da propriedade, você está utilizando 11 proteínas, 11 CRAI, 11 maneiras de controle de inseto, larvas, né? Então tem como se trabalhar. E tem uma bactéria nova chamada Chromobacterium para sugadores. E aí dentro quem vai trabalhar com trigo, com aveia, a questão de pulgão, depois na soja a questão de percevejo, você praticamente elimina dentro da tua propriedade os neonicotinoides e você elimina o acefato. É uma bactéria que tem uma ação muito interessante para controle de sugadores, então a gente está trabalhando já com isso. Bacillus subtilis é um bacillus que a gente usa ele como coringa, então ele tem uma ação assim fantástica em cima de um monte de coisas que a gente utiliza aí, doenças, melhoria de solo, controle de nematóides, então é uma ferramenta fantástica. Tudo produzido dentro da própria propriedade, tá? Bioreatores, como é que é feito isso? Vocês estão vendo nas imagens aqui, tem bioreatores industriais que custam uma fortuna e hoje para você montar algo semelhante a isso aqui, você vai gastar em torno de 450, 500 mil reais. Mas você pode começar, que nem eu comecei, tá? Com caixas d'água, com bombonas, o efeito é o mesmo, a questão fundamental é como você vai fazer. É o processo de multiplicação desse micro-organismo que vai te dar eficiência ou não. Aqui é a minha maneira de fazer, então eu reutilizei equipamentos que encontram-se hoje nas pequenas propriedades, que utilizavam gado de leite e estão parando, então são equipamentos de fácil manuseio, são equipamentos que você pode colocar na sua propriedade. E uma grande característica, quando você utiliza esse tipo de equipamento,
você tem uma facilidade no controle de contaminações, porque a base dele é inox, então é fácil controlar. O processo de produção, né, você consegue fazer e ele tem um sistema bem interessante, porque você bota ali dentro a água esterilizada, você bota ali dentro um substrato, que é a comida para esse micro-organismo, você coloca o micro-organismo desejado, ou seja, algo específico para que ele produza aquela substância ou aquele produto que no final vai te dar o resultado desejado, ou seja, o micro-organismo desejado. Tá? Então você tem ali dentro a injeção de oxigênio para que ocorra a multiplicação, tem um determinado tempo para que ocorra a multiplicação total e a produção das proteínas, a produção dos substratos para que ocorra o controle dessas pragas aí, ou doenças, o que os senhores estiverem fazendo. Então tem o processo de higienização do sistema, tá? Que vocês têm várias maneiras e isso é um curso praticamente que a gente pode fornecer para os senhores depois na sequência, tá? Então o que a gente tem que ter? Tem que ter água potável, a água não potável tem que tratar, tem que esterilizar ela, temperatura ideal, tá? Ou seja, início do processo de multiplicação tem que ter nessa condição. A multiplicação, e aí varia de 24 a 72 horas, de acordo com o micro-organismo, tá? Eu estou passando um pouquinho rápido, porque esse é o processo apenas de como multiplicar. E o que a indústria utiliza? A indústria utiliza equipamentos de inox, equipamento com controle de pressão, de temperatura, de comida e tal, mas é aquela questão, para as nossas propriedades inviabiliza pelo custo inicial de se ter esse tipo de equipamento. Ponto. Digamos assim, um apanhado geral do que dá para se fazer dentro das propriedades. Dá para fazer todo tipo de inseticida, ou seja, a base de micro-organismos, tá? E uma boa parte dos nossos fungicidas, sem contar todos os micro-organismos solubilizadores de nutrientes e produtores de nitrogênio, então dá para se fazer. Alguma coisa que eu vou comentar com os senhores agora é que isso é apenas uma ferramenta. Essa ferramenta ela pode ser utilizada juntamente com outras tecnologias, tá? Que vocês vão ver agora nos casos de experiências das últimas 2 safras aqui, que eu vou mostrar para os senhores, que não adianta eu jogar o micro-organismo no meio ou numa lavoura, aonde eu não tiver no mínimo uma planta de cobertura, aonde que eu não tiver palha no processo de semeadura. Por quê? Esse micro-organismo ele só vai dar resultado quando eu tiver um sistema de plantio direto instalado. Eu não posso começar com o sistema utilizando micro-organismos e depois utilizar o sistema plantio direto. Não, são ferramentas que auxiliam no sistema plantio direto. Então é isso que eu preciso mostrar para os senhores. É isso que a gente mostra nessa questão aqui de identificar as raízes. Isso aqui não é somente sulcador da semeadora e tal, não. Isso aqui, na foto de cima, vocês vão ver aqui que era uma cultura de buva e azevém. No ano seguinte eu já tinha uma bela cobertura de nabo, centeia e aveia, tá? Com todos os micro-organismos presentes na semeadura. Eu trabalho com a utilização de líquido no sulco, então eu aí consigo utilizar até 8 micro-organismos por vez. E isso que a gente espera, é um controle de pragas, é um controle eficiente digamos assim, de todo o processo de produção dentro da empresa, dentro da lavoura. Tá? Alguma coisa da empresa que a gente acabou montando, então hoje nós temos uma empresa que produz o substrato e a gente comercializa as bactérias, ou seja, os micro-organismos eficientes, para a questão trigo. E aí vai para milho, e aí vai para soja, seja qual for a cultura que vocês vão fazer. São algumas aplicações. Sempre lembrando que
O que a gente tem que fazer para o processo de multiplicação desses micro-organismos é basicamente fazer um monitoramento. Você identificou o que está acontecendo na tua propriedade, você tem uma gama grande de micro-organismos que podem te auxiliar, seja na questão produção de nutrientes, seja na questão de produção para controle de pragas, seja na questão de controle de doenças. Ir à lavoura mais seguido, não deixar para que o químico e calendarizar as aplicações. Não, eu apliquei um produto químico lá na minha lavoura, a cada 14, 15, 17, 18 dias, não importa, eu vou entrar de novo. Não. Com o processo biológico, ele te obriga a caminhar na tua lavoura. Para quê? Para que você identifique realmente se há necessidade ou não. Então, quando há necessidade, e em cada fase da cultura, de acordo com a presença ou ausência ou a presença de uma ou de outra situação, você consegue utilizar esse micro-organismo mais adequado. Tem aqui as doses, tem os micro-organismos, tem mais ou menos as fases da cultura do trigo, tá? Para o milho não muda, é a mesma coisa, tudo igual. Então vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre tratamento via sulco de semeadura. Tá? O que nós temos utilizado? Nós temos utilizado aqui principalmente Azospirillum, tá? Porque ele é um promotor de crescimento de raiz, ele é um promotor de hormônios na planta, ele faz uma chamada coinoculação, então ele faz com que a planta consiga absorver mais nutriente, tá? Principalmente nitrogênio. Bacillus subtilis, ele é um coringa hoje, ele trabalha dentro da nossa agricultura no controle de doenças radiculares, doenças na parte aérea, controle de nematóides, aonde há, claro, né? Bacillus amelolicfacensis, fitodefensivo, tá? Ele então controla doenças e nematicidas também. Pseudomonas, podridões radiculares, tá? Principalmente fusário, então quem tem problema com giberela, por exemplo, em trigo, é uma ferramenta fantástica, tanto na aplicação via sulco quanto na aplicação aérea, depois lá na floração. O tricoderma, controle principalmente de fungos, né? Então, se você quer fazer um belo controle de fungos, quando que tem que ser utilizado? Via sulco e depois lá na frente também no perfilhamento dessa cultura. Tratamento foliar, e aí nós temos várias coisas, bacilos, temos todos os bacilos, temos os tricodermas que podem ser utilizados, temos também espinosina para um controle de choque, por exemplo, de lagartas, quando for pragas, tá? É igual essa foto aí que está mostrando uma lagarta na espiga, então dá para se fazer. O que não dá para fazer é, por exemplo, nessa foto onde que tem milho aqui, milho em plantio convencional, você aplicar alguma coisa e querer que isso resolva o teu problema. Não vai conseguir. Porque nós temos que ter plantas de cobertura, nós temos que ter palha, nós temos que ter ambiente para esse micro-organismo se desenvolver, tá? Então, assim, tem os micro-organismos chamados micro-organismos deficientes. Hoje a gente tem formulações com mais de 600 espécies dentro do mesmo micro-organismo, onde que vai repovoar o teu solo e vai promover ali dentro uma condição de ambiente para que se desenvolva raízes, para que se desenvolva meios de absorção de nutriente e redução do número de pragas, tá? E aí tem depois os controles de pragas aqui, como a gente estava falando, com Bovéria para controlar insetos, tem a questão de Chromobacterium para controlar sugadores. Então assim, pessoal, eu estou passando rápido porque é um assunto que demanda um pouquinho mais de tempo, mas hoje vocês têm essa opção, vocês têm essa ferramenta, tá? E essa empresa chamada Grist, Agricultura Sustentável, ou como queiram, tá? É uma empresa que, digamos assim, se especializou em controle biológico, se especializou em utilização de meios para aumentar nossas produtividades. Tá? A gente trabalha, que nem eu estava falando, com
substrato, que é a comida para o micro-organismo, e a gente trabalha com os micro-organismos específicos para fazer aquilo que você deseja na tua propriedade. Então hoje, só para vocês terem uma noção, um custo de tratamento, por exemplo, a controlar pulgão e percevejo no trigo, por exemplo, vocês vão gastar em torno de R$10 por hectare. Lembrem, se você tiver que usar um imidacloprid ou se tiver que usar um acefato, isso vocês multiplicam por mais ou menos 4 a 5 vezes esse valor. Então, só nenhum micro-organismo vocês têm praticamente toda a redução de custos. E sem contar, claro, os fungicidas que vocês utilizam, que dá para reduzir bastante. Eu ainda não eliminei todo o fungicida, eu ainda preciso de uma parte do fungicida, tá? Mas reduzi bastante. Hoje a nossa propriedade trabalha com um custo, se fosse comparado em utilizar somente químico, hoje a gente trabalha com 30% menos de custo utilizando esses micro-organismos, tá? Então, assim, para quem está fazendo o sistema plantio direto, para quem está fazendo o controle de todas as variáveis para melhorar a produtividade, hoje tem ferramenta para reduzir ainda mais esse custo e esse dinheiro fica dentro das propriedades para ser investido em fertilidade de solo, em melhorias de solo, tá? E isso é o grande negócio nosso. O nosso negócio não é uma safra, uma lavoura de milho, uma lavoura de trigo. O nosso negócio é manter isso economicamente viável e sustentável. Tá? Essa palavra está na moda, mas não é moda. A gente tem que utilizar ela em todos os sentidos dessa palavra, do que ela representa. Que a agricultura é sustentável. A agricultura tem como ser algo que dê renda para o agricultor e que não onere muito a quem vai utilizar os produtos dela para alimentação de animais, para alimentação de pessoas. Tá? Então, esse é o recado. A agricultura é sustentável e hoje tem ferramentas. Lembra o que o Einstein disse, quem aprender alguma coisa, a mente não volta, ela vai buscar mais coisas. Então, essa ferramenta é possível, essa ferramenta é acessível, essa ferramenta está próxima dos senhores. Assim que tiverem interesse, a gente pode montar um curso e orientar mais de perto como fazer, para que fazer e como utilizar. Valeu? Agradeço ao Luiz Carlos pelo convite, tenha um bom curso, espero que os palestrantes também consigam fazer com que os senhores captem mais informações, porque nós precisamos aumentar as nossas produtividades, mas não aumentar os nossos custos. E isso que é importante dentro de um curso desse, isso que é importante dentro de um grupo de agricultores, de pessoas que estão focadas na questão de viabilizar a agricultura da nossa região. Muito obrigado da minha parte.